A verdade é que os homens foram treinados a acreditar que potência se resume a remédios, suplementos ou técnicas complicadas. E no meio dessa crença, acabamos ignorando pequenos hábitos diários que moldam nosso corpo de forma silenciosa e decisiva. O jeito que você respira, o que você come, a qualidade do sono, e sim, até a temperatura da água que você bebe. Cada detalhe conversa com seus hormônios, com seus vasos sanguíneos, com seu desejo. Pequenas escolhas, repetidas todos os dias, podem ser a diferença entre sentir-se vivo ou sentir-se em declínio. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. E é aqui que mora a promessa desta conversa. Não a promessa de um milagre instantâneo, porque você já é maduro demais para acreditar em soluções mágicas, mas a promessa de clareza, de entender como um gesto simples, beber água morna, atua em mecanismos reais do corpo, equilibrando hormônios, liberando circulação, despertando a vitalidade que ainda pulsa em você. Hoje eu vou te guiar por essa descoberta, unindo ciência e experiência, razão e emoção. Porque cuidar do corpo não é apenas uma questão de saúde, é um ato espiritual de reconquista da própria dignidade. Então, respire fundo. Permita-se ouvir com calma. Este vídeo não é sobre água, é sobre você. Sobre lembrar que a potência não está morta. Muitos homens acreditam que a água gelada traz frescor, energia e até vitalidade imediata. Mas a verdade é que esse hábito diário esconde um efeito traiçoeiro, que passa despercebido. O choque térmico causado pela água gelada contrai os vasos sanguíneos em segundos, apertando as estradas por onde o sangue deveria circular livremente. Esse aperto pode parecer irrelevante no momento, mas com o tempo cria um padrão silencioso. Menos fluxo para o coração, para os músculos e, sobretudo, para a região íntima. É nesse detalhe, quase invisível, que a resposta erétil começa a perder força. Por quê? A ereção é totalmente dependente de circulação. Quando os vasos estão contraídos, o sangue não chega em quantidade suficiente para gerar firmeza. O resultado é a sensação de fragilidade, de resposta incompleta, como se o corpo tivesse perdido a memória do próprio vigor. O homem pensa que está apenas cansado, estressado ou envelhecido, quando na verdade um hábito tão simples quanto beber água gelada está, dia após dia, sabotando sua performance silenciosamente. Lembro da história de um senhor de 67 anos que me contou algo marcante. Durante anos ele tinha o hábito de beber um copo grande de água gelada logo ao acordar, acreditando que isso o revigorava. Mas também vivia frustrado com ereções cada vez mais fracas e curtas. Foi só quando trocou a água gelada pela morna que percebeu, em poucas semanas, uma diferença notável. Ele não tomou nenhum remédio novo, não mudou sua rotina radicalmente. Apenas aqueceu a forma de se hidratar. O que parecia banal se transformou em um divisor de águas na sua confiança. Esse exemplo não é isolado. É a prova de que pequenos gestos moldam grandes consequências. Beber água gelada todos os dias pode ser comparado a tentar plantar sementes em solo endurecido. Nada floresce porque o terreno não se abre. A água morna, por outro lado, suaviza, relaxa, abre espaço para que o corpo funcione como deveria. A diferença está na temperatura, mas o impacto é na potência, na vitalidade e até na autoestima. O que parecia apenas um hábito de refresco esconde uma verdade dura. Quando o corpo é exposto constantemente ao frio, a energia que deveria alimentar a vida íntima se retrai. E é nesse silêncio que muitos homens começam a acreditar que a idade roubou sua força, quando na verdade o que falta é apenas devolver calor ao próprio corpo. A água morna atua de forma quase silenciosa, mas profundamente estratégica. Quando o corpo é submetido constantemente ao estresse, o cortisol, conhecido como o hormônio da tensão, se eleva. Níveis altos de cortisol derrubam a produção de testosterona, como se desligassem o interruptor do desejo. Um homem pode estar vivo, respirando, se movimentando, mas por dentro, sua chama sexual vai se apagando, dominada pelo peso da tensão. Água morna ajuda justamente a acalmar esse sistema, regulando o equilíbrio entre estresse e vitalidade. É como se desse um comando suave ao corpo. Desacelere, respire, permita-se voltar ao ritmo natural. Esse gesto simples também favorece o sistema nervoso autônomo responsável por equilibrar as respostas de luta, fuga e descanso. Quando esse sistema está em harmonia, o corpo não fica preso em alerta constante, o que abre espaço para que a testosterona volte a agir. E testosterona é sinônimo de desejo, energia, firmeza. Não é apenas um hormônio, é combustível de vitalidade. É ela que reacende a confiança no corpo, que devolve o impulso de buscar prazer, que sustenta a potência.
E existe ainda um detalhe que quase nunca é dito. A hidratação morna melhora a sensibilidade corporal. Ela permite que os tecidos recebam mais nutrientes e oxigênio, o que não apenas fortalece a ereção, mas também prolonga a sensação de vigor. O corpo deixa de estar em estado de defesa e passa a estar em estado de abertura. Essa mudança interna se traduz em mais disposição, mais clareza mental e uma virilidade que não depende apenas da força física, mas do equilíbrio integral. A potência, no fim das contas, não é um evento isolado que acontece apenas na cama. Ela é construída ao longo do dia, em cada escolha que fazemos. A água morna, ao regular hormônios e abrir caminho para o equilíbrio, atua como um aliado silencioso, que devolve ao homem não só a ereção, mas a sensação de ser dono do próprio corpo. Virilidade é energia que circula sem bloqueio. É desejo que nasce sem esforço. É confiança que floresce sem vergonha. E tudo isso começa num gesto que cabe na palma da mão. Um simples copo de água morna. A temperatura da água importa porque o corpo humano é regido por ritmos sutis, quase imperceptíveis, que respondem diretamente ao calor ou ao frio. Quando você bebe água muito fria, os vasos sanguíneos se contraem, os músculos internos se retraem e até a próstata sofre uma pressão adicional. É como se o corpo, diante do choque térmico, fechasse suas portas para se proteger. Esse fechamento, repetido dia após dia, cria um estado de tensão crônica, que prejudica tanto a circulação quanto o equilíbrio da região íntima. A próstata, pequena mas decisiva para a saúde sexual masculina, é extremamente sensível a esses microestímulos. O frio constante dificulta o fluxo de líquidos, aumenta a pressão interna e pode favorecer inflamações silenciosas. É por isso que tantos homens acima dos 60 começam a sentir dificuldade para urinar. Acordam várias vezes à noite ou carregam aquele incômodo difuso no baixo ventre. São sinais ignorados, mas que dizem muito sobre como o corpo está pedindo calor, fluidez, movimento. Já a água morna age de maneira oposta. Ela relaxa os tecidos, favorece a circulação e diminui a pressão sobre a próstata. É como se desse ao corpo uma mensagem de segurança. Você pode abrir, você pode fluir. Essa abertura permite que a urina saia com mais facilidade, que o desconforto noturno diminua e que a região íntima respire aliviada. Não é exagero dizer que esse gesto simples pode se tornar um cuidado preventivo contra problemas que, quando ignorados, tiram não apenas o sono, mas também a vitalidade sexual. A temperatura, portanto, não é um detalhe, é um código. O frio endurece, contrai, bloqueia. O morno aquece, expande e liberta. Essa diferença, que parece pequena, é exatamente o que separa um corpo travado de um corpo pronto para responder ao desejo. Quando você entende isso, percebe que não está apenas bebendo água. Está escolhendo todos os dias se vai dar ao seu corpo a chance de se abrir para a potência, ou se vai mantê-lo fechado, retraído, limitado. E é justamente nessa escolha invisível que a virilidade começa a ser reconquistada. Porque um corpo em fluxo é um corpo vivo. E um corpo aquecido é um corpo pronto para sustentar potência, prazer e confiança. Em muitas tradições antigas, beber água morna logo ao acordar não era visto apenas como uma forma de hidratação, mas como um ritual de despertar. Os monges orientais, por exemplo, começavam o dia com esse gesto simples, porque sabiam que o corpo, ao sair do repouso noturno, precisa de calor e movimento para ativar seus sistemas vitais. Um copo de água morna, tomado em jejum, é como acender a lareira de dentro para fora, aquece os órgãos, desperta a circulação e sinaliza ao corpo que é hora de funcionar em plenitude. O segredo está na forma. Não é engolir de uma vez, como quem mata a sede no calor. É beber devagar, em goles lentos, permitindo que o líquido percorra o esôfago, aqueça o estômago e desperte os tecidos. Esse processo suave acorda o metabolismo de forma gradual, sem choques, sem pressa, como se o corpo tivesse tempo para alinhar cada engrenagem antes de começar o dia. Ao fazer isso, você ativa não apenas a digestão, mas também a circulação sanguínea e o equilíbrio hormonal que sustenta a vitalidade sexual. Há ainda um detalhe que potencializa esse gesto: unir a água morna à respiração consciente. Inspirar profundamente, segurar por alguns segundos e soltar o ar lentamente. Enquanto o líquido percorre o corpo, cria um efeito quase terapêutico. É como se cada gole viesse acompanhado de uma mensagem ao sistema nervoso: calma, presença, força. Esse ritual de poucos minutos, quando repetido diariamente, se transforma em uma âncora de vitalidade, porque conecta mente, corpo e energia de maneira integral. Esse hábito simples
tem um impacto direto na virilidade, porque prepara o terreno para o desejo. O metabolismo desperto, a circulação ativada e a mente mais serena criam as condições ideais para que o corpo responda com firmeza quando solicitado. Não é à toa que práticas milenares associavam a água morna ao vigor sexual e à longevidade. Elas entendiam que a potência não nasce apenas do impulso, mas do equilíbrio interno construído desde o primeiro gesto do dia. E quando você transforma esse gesto em parte da sua rotina, algo maior acontece. O corpo passa a reconhecer aquele momento como um sinal de cuidado, disciplina e respeito por si mesmo. Um simples copo de água morna, tomado da forma certa, não é apenas hidratação. É um chamado silencioso para que a vitalidade desperte, circule e permaneça presente em cada aspecto da vida. Poucos homens percebem o quanto a temperatura do corpo é um código silencioso para a potência. Não é apenas sobre calor ou frio, é sobre como o sangue flui, como os músculos respondem, como os nervos transmitem sinais de vida. A ereção, que muitos acreditam ser apenas desejo, é na verdade um fenômeno complexo de circulação. Sem sangue, não há firmeza. Sem fluxo, não há resposta. É simples e profundo ao mesmo tempo. Potência é, antes de tudo, circulação. Agora imagine este cenário. Quando o corpo está frio demais, os vasos sanguíneos se contraem. É como se as estradas por onde o sangue deveria passar estivessem bloqueadas, estreitas, incapazes de levar energia até onde você mais precisa. O frio em excesso cria essa barreira silenciosa, cortando a vitalidade como se fosse um muro invisível. Por outro lado, quando o corpo encontra calor suave, quando recebe estímulos de aquecimento, os vasos relaxam, se abrem e o sangue flui como um rio que transborda sem resistência. É nessa abertura que a potência desperta. Pense no corpo como um motor antigo guardado na garagem. Se você tentar ligá-lo numa manhã gelada, ele resiste, engasga, demora a responder. Mas se você aquece o motor, se dá a ele a temperatura certa, a engrenagem responde. Com vigor, como se dissesse: estou pronto para rodar mais uma vez. Assim funciona também a ereção. Ela não nasce apenas do desejo, mas do estado em que o corpo se encontra. Se o sangue circula livremente, se os canais estão abertos, a potência aparece como consequência natural. A água morna, nesse contexto, não é apenas um líquido que hidrata. É como uma faísca que lembra ao corpo qual é o ritmo certo, qual é a temperatura de ativação. É um gesto pequeno, mas que envia um sinal poderoso para o sistema vascular. É como girar a chave de ignição do motor que parecia parado, enferrujado, cansado. E de repente ele responde. O segredo não está em forçar, mas em preparar o terreno certo para que a vida circule sem bloqueio. E é exatamente nesse terreno que a virilidade pode ser recuperada, porque a potência não é apenas desejo, é fluxo, é movimento interno. É calor que se espalha pelo corpo e encontra seu caminho até a intimidade. E um simples copo de água morna pode ser o gatilho que desperta esse processo silencioso, mas profundamente transformador. A potência não é apenas uma questão de circulação ou hormônios. Ela também nasce da mente, da forma como o homem se enxerga, da relação íntima que tem com o próprio corpo. É nesse ponto que um gesto tão simples quanto beber água morna todos os dias assume uma dimensão. Vai muito além da biologia. Ele se transforma em um lembrete silencioso de autocuidado e disciplina. Quando você cria um hábito intencional, está dizendo a si mesmo: eu ainda tenho controle, eu ainda posso conduzir meu corpo. Esse gesto, aparentemente banal, desperta uma sensação poderosa de domínio. O homem que acredita não ter mais força, ao repetir um pequeno ritual diário, descobre que pode recuperar a confiança não em promessas externas, mas em escolhas pessoais. Isso gera um efeito cascata. A disciplina alimenta a confiança. A confiança desperta o desejo fortalece o desempenho. E o desempenho, por sua vez, retroalimenta a confiança. É um ciclo virtuoso que começa com algo tão discreto, mas se expande para todos os aspectos da vida íntima e emocional. Muitos homens relatam que a verdadeira transformação não está apenas na melhora da ereção, mas na mudança interna. Sentir que estão no comando novamente. Que podem fazer algo por si mesmos, sem depender sempre de medicamentos ou intervenções externas. Essa autossuficiência resgata a autoestima e devolve dignidade. A virilidade, então, deixa de ser apenas uma função do corpo e passa a ser também uma postura diante da vida. É nesse ponto que a água morna se torna um símbolo. Ela representa calma, presença, constância. É o oposto da pressa, do imediatismo, da ansiedade, que tantas vezes sabotam o desejo. Quando o homem escolhe esse caminho,
ele se reencontra com a própria identidade de alguém que ainda pode sentir prazer, ainda pode oferecer intimidade, ainda pode viver sua sexualidade com força e naturalidade. A autoconfiança não se reconstrói de uma só vez. Ela é cultivada em pequenos atos, repetidos com intenção. E beber água morna é exatamente isso. Um ato pequeno, mas que reprograma o corpo e a mente para voltarem a acreditar um no outro. É nesse reencontro que a potência deixa de ser apenas uma esperança distante e volta a ser uma realidade possível, palpável, viva. A diferença entre um hábito passageiro e um gesto transformador está na forma como ele é praticado. Beber água morna, para realmente trazer vitalidade e potência, precisa de regularidade, de tempo certo e de um cuidado que vai além da simples sede. É uma rotina que deve ser incorporada como parte da vida, quase como um ritual de respeito ao próprio corpo. O melhor momento para começar é logo ao despertar. Nesse instante, o corpo ainda está se ajustando do repouso noturno, o metabolismo lento, os vasos relaxados. Beber entre 200 e 300 ml de água morna em jejum ajuda a ativar a circulação, desperta o sistema digestivo e dá o primeiro sinal de que o corpo pode começar o dia com equilíbrio. Esse primeiro gesto abre as engrenagens internas para que a energia circule melhor ao longo das horas seguintes. Um segundo momento estratégico é antes de dormir. Muitas vezes, o homem se deita carregado de tensões, preocupações e até do peso do silêncio diante de suas próprias dúvidas sobre potência e desejo. A água morna, tomada de forma calma nesse período, funciona como um convite ao relaxamento. Ela diminui a pressão interna, facilita a função da próstata e cria um estado de serenidade que favorece não apenas o sono profundo, mas também a recuperação hormonal que acontece durante a noite. Mas não é apenas a temperatura da água que importa. O gesto ganha ainda mais força quando associado a pequenas mudanças de rotina. Evitar refeições pesadas à noite, buscar uma regularidade no sono e incluir momentos de respiração lenta junto com a água morna potencializam o efeito. O corpo não reage a um único estímulo isolado, mas ao conjunto de escolhas que se somam, dia após dia. Esse passo a passo não tem nada de complicado, mas exige consistência, porque a virilidade, depois dos 60, não se reconstrói por um milagre, mas por disciplina silenciosa. Cada copo de água morna se torna um lembrete de que ainda existe potência em você, esperando apenas o terreno certo para florescer. E quanto mais regularidade, mais esse gesto deixa de ser um simples hábito e passa a ser um símbolo vivo de autocuidado, de dignidade e de reconquista. A jornada que percorremos até aqui revela uma verdade que muitos homens ainda não se permitem enxergar. A potência não depende apenas de comprimidos ou soluções imediatas, mas de escolhas diárias, muitas vezes sutis, que moldam a forma como o corpo responde ao tempo. A água morna, tão simples e tão subestimada, se apresenta não apenas como uma forma de hidratação, mas como uma metáfora de cuidado, de reconexão e de renovação da masculinidade. Repare que não falamos de milagres, mas de mecanismos reais. O calor suave que relaxa os vasos, a regulação hormonal que devolve equilíbrio, o alívio da pressão na próstata, o despertar do metabolismo ao amanhecer. Cada detalhe desse processo é uma peça que se encaixa para devolver ao homem aquilo que ele teme ter perdido: vigor, desejo, firmeza. A potência não se perde de uma vez só, e também não se reconstrói em um único gesto. Ela renasce nos pequenos rituais que são repetidos, cultivados, respeitados. A água morna, nesse sentido, é mais do que um copo, é um símbolo. Cada gole é uma declaração silenciosa de que você ainda se importa com seu corpo, de que ainda acredita na sua vitalidade. É uma maneira de dizer a si mesmo: eu ainda estou aqui, eu ainda posso sentir, eu ainda posso viver a intimidade com força e dignidade. É nesse gesto que nasce a confiança, e da confiança nasce novamente o desejo. E o convite que fica é simples: experimente dar ao seu corpo essa oportunidade, não como quem busca um resultado imediato, mas como quem planta uma semente e observa, dia após dia, os sinais de vida que brotam. 7 dias de atenção já são suficientes para perceber mudanças sutis. Mais energia. Pela manhã, sono mais tranquilo, sensação de leveza, confiança renovada. E a partir daí, cada semana pode se transformar em um degrau para a vitalidade. No fim, não estamos falando apenas de água. Estamos falando de prova. Prova de que a potência ainda vive em você. De que o tempo pode ser aliado, não inimigo. De que a sua virilidade não está enterrada,
apenas adormecida. E talvez, ao olhar para esse gesto tão simples, você descubra que não é apenas um copo de água. É o primeiro passo de uma reconquista silenciosa, íntima, mas profundamente transformadora.